Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma relação que vai sempre aparecer nos triângulos retângulos. É importante ter bem essa ideia. Só vai poder utilizar o Teorema de Pitágoras quando aparecerem triângulos retângulos. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo cujo um dos seus ângulos internos medem 90 graus. Aqui no caso, esse triângulo é retângulo porque aqui tem um ângulo de 90 graus. Ou ele vai formar um lado perpendicular à sua base. No caso aqui, a base é esse lado B e o lado A ele é perpendicular ao B. Perpendicular quer dizer que ele corta num ângulo de 90 graus, então vamos ter um triângulo retângulo. É importante também vocês saberem o que é cateto, o que é hipotenusa. Aqui, como é o ângulo de 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Tá? Então, o C aqui, nesse caso, é a hipotenusa. A hipotenusa também vocês podem observar que vai ser o lado maior do triângulo retângulo. Então, tem três lados o triângulo, o lado maior sempre vai ser a hipotenusa. E os outros dois lados serão os catetos. Então, o Teorema de Pitágoras relaciona os lados do triângulo retângulo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, retornando à figura anterior, se eu pegar esse lado aqui, que é o lado da hipotenusa, elevar ao quadrado, vai ser igual à soma desses dois catetos elevado ao quadrado. Então, como fórmula, nós vamos ter c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, ou a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. O que significa o c? C é a hipotenusa elevada ao quadrado, vai ser igual aos catetos elevados ao quadrado e somados. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. E aqui, uma repetição do que eu falei. O triângulo retângulo é o único dos triângulos em que a gente pode usar o Teorema de Pitágoras. Se tiver um triângulo acutângulo, um triângulo obtusângulo, a gente não consegue resolver. Tá? Não se aplica essa fórmula. Então, aqui nós temos o 10 como sendo a hipotenusa, é o lado maior. Aqui está o ângulo de 90 graus. O x e o 6 são os catetos. Então, pela fórmula, a hipotenusa ao quadrado, então 10 ao quadrado, vai ser igual aos catetos ao quadrado, x ao quadrado e 6 ao quadrado. Então, depois de trocar pela fórmula, a gente vai resolvendo. 10 ao quadrado é 100. X ao quadrado é x ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Daí a gente isola o x, passando 36 para o outro lado, vai ficar menos 36. 100 menos 36 vai dar 64. X ao quadrado igual a 64, esse quadrado eu passo para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, ficaria a raiz quadrada de 64. E a raiz quadrada de 64, então, é 8. Então, a medida desse cateto aqui seria 8. Outros exemplos. Aqui, nesse caso, nós vamos ter que encontrar o valor da hipotenusa. A hipotenusa que é o x, ó, o lado maior ou o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, x ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 9 é um cateto, 12 é um cateto, faz eles ao quadrado e soma. Então, depois de montado essa linha, vai resolvendo. X ao quadrado não tem como resolver. 9 ao quadrado é 81. 12 ao quadrado, 144. Daí soma 81 com 144, que vai dar os 225.
Daí o quadradinho que está em cima do x, eu passo para o lado do 225 e passa em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 225, então vai dar 15. Ou seja, o lado da hipotenusa vai ser 15. Então, em alguns casos, a gente vai ter que descobrir a hipotenusa, ou em outros casos, o cateto. Nesse caso aqui era a hipotenusa. No caso anterior, era o cateto. Quando tem que descobrir o cateto, dá um pouquinho mais de trabalho, porque daí tem que passar primeiro o número diminuindo, para depois passar o quadrado no resultado da subtração. Aqui quando se tem que descobrir a hipotenusa, daí já faz de forma direta, né? Faz os quadrados dos catetos, soma eles e passa a raiz, e daí já encontra o valor do x. Pelo teorema de Pitágoras, foi possível, no caso, encontrar o primeiro número irracional, ou raiz quadrada de 2. Então, ele surgiu a partir de catetos medindo uma unidade, né? Então, quando foi descoberto esse teorema de Pitágoras, foi feita a aplicação aqui, foi visto que chegava a raiz quadrada de 2. Então, a partir daí, então, foi tomado e foi começado o estudo dos números irracionais. O x é a hipotenusa, porque está oposto ao ângulo de 90 graus, e os catetos medem 1. Então, fica x ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. Então, quando passa o quadradinho, o expoente 2 para o lado de cá em forma de raiz quadrada, então x vai valer raiz quadrada de 2, que é um número irracional, então 1,41, 42 e assim por diante. Então, esse aqui seria o valor da hipotenusa, o valor do x. Exemplo 3. Tem que cuidar muito quem é a hipotenusa, aqui vocês vão ver 8, 10 e x. Qual lado é a hipotenusa? É o lado maior, ou o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Porém, o triângulo está diferente dos anteriores, mas o ângulo de 90 graus vocês vão notar que está aqui. Ó. Então, aqui é o ângulo de 90 graus, então aqui é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado, que é 10 ao quadrado, é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos. Como a gente tem que descobrir o cateto, vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Então, 8 ao quadrado, 64. Passo 64 diminuindo lá do 100. 100 menos 64, 36. O quadradinho eu passo sempre para o lado de lá em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 36 é 6. Exemplo 4. Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio ao outro de uma bicicleta especial, percorrendo a distância do cabo. Então, do cabo A até o cabo B. Como eu vou resolver isso aí se eu não tenho um triângulo? Ou tenho? Vendo bem, temos um triângulo retângulo. E nós queremos saber essa medida. Essa medida aqui é a hipotenusa, porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Quais os valores dos catetos? Um cateto a gente sabe que é 12. Porque a medida aqui embaixo é 12, é a mesma medida daqui até aqui, então também vai ser 12. E esse outro cateto, quanto vale? Se a altura desse prédio é 25 e a altura desse prédio é 20, então 25 menos 20, então essa medida aqui vale 5. Então esse cateto vale 5, esse vale 12 e esse vale x. Utilizando a fórmula do teorema de Pitágoras, então esse x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então aqui está especificado aquela parte em que foi retirado, aqui é o cabo de aço, onde a bicicleta acrobática vai passar, e aqui a utilização do teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado, 12 ao quadrado,
Somo 25 com 144, que dá 169. Raiz quadrada de 169 é 13. Então, 13 metros tem a espia em que a bicicleta vai passar. Nesse outro exemplo, está pedindo qual era a altura do poste. O poste quebrou, né? Então, aqui vai medir 4, aqui mede 3. Para saber a altura do poste, precisamos saber essa medida aqui. O poste com o chão forma um ângulo de 90 graus, então essa medida é a hipotenusa. Então, x ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, essa parte quebrada, igual aos catetos ao quadrado. 4 é um cateto, 3 é outro cateto. Então, x ao quadrado igual a 16 mais 9, que é 25. Raiz quadrada de 25, então 5. 5 é essa medida aqui. Como quer saber a altura do poste, então soma esses 5 com os 4, então a altura do poste é 9 metros. Tem que cuidar nos probleminhas, que nem sempre a medida que a gente encontra na resolução do teorema de Pitágoras é a resposta. Tem que cuidar o que está se perguntando. Nesse caso aqui, então, 9 é a resposta. Nesse exemplo 6, nós temos uma gangorra. Então, 1,80 m é a distância entre as crianças na gangorra. 60 metros de centímetro é a altura em que uma criança fica do chão quando o outro está direto no chão. Aqui está perguntando, então, qual é a medida da gangorra. Vemos que aqui forma um ângulo de 90 graus, então a medida da gangorra ela é a hipotenusa, enquanto aqui são os catetos. Porém, aqui está em centímetros e aqui está em metros. Então, tem que passar todos na mesma unidade de medida para poder fazer o cálculo. Então, aqui nós podemos pegar 1,8 metros é 180 centímetros. E aqui a gente tem 60 centímetros, não precisa transformar. Utilizando o teorema de Pitágoras, então, 1,8 metros é igual a 180 centímetros. O tamanho da gangorra vai ser hipotenusa e a altura que a criança ficou do chão 60 e a altura entre as crianças 1,80. Eleva ao quadrado isso aqui e soma, vai chegar a 36.000. Depois passa a raiz quadrada de 36.000, que dá aproximadamente, então, 190 centímetros. Ou então, a gangorra vai medir 1,90 m. Então, resumindo, o teorema de Pitágoras é a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa é o lado maior ou que está oposto ao ângulo de 90 graus. Quem são os catetos? Os lados adjacentes ao ângulo de 90 graus. Então, esse aí é o teorema de Pitágoras.